Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro. A gente vai seguir a nossa aula lá de equilíbrio em sistemas de dois componentes, contendo duas fases condensadas e uma gasosa, né? Esse seria mais ou menos como se fosse o capítulo do que a gente está estudando, e a aula de hoje vai ser sobre diagramas de Elling. Tá? Então, o que são diagramas de Elling? Tá? Elling plotou um diagrama onde ele relaciona ΔG em função da temperatura. E ele estabelece uma relação linear do tipo A mais BT, tá? Que nem aquela equação da reta que a gente vê no nosso dia a dia, tá? E aí a gente tem o ΔG em função da temperatura, que a gente pode também expressar o ΔG em função da temperatura através da seguinte expressão: ΔH menos T ΔS, que é muito similar, né? Se a gente olhar aqui, o ΔH está fazendo o papel do A e o B está fazendo o papel do ΔS. E aí a gente estabelece a dependência entre ΔG e a temperatura, tá? E ainda de acordo com uma equação termodinâmica que vocês já aprenderam, né? Então a gente tem aqui algumas considerações que Ellingham faz que não são bem o retrato da realidade. Ele fala que ΔH e ΔS não tem dependência com a temperatura, tá? Então a temperatura, conforme eu altero a temperatura, eu não vou mudar ΔH e ΔS. E aí vocês viram no semestre passado que essa não é bem a realidade, mas para a gente usar esse diagrama, e vocês vão ver que ele é bem útil, tá? A gente vai fazer essa consideração, tá? Considerando, por exemplo, que a variação do ΔH com a temperatura ela é praticamente irrelevante, tá? Desprezível no caso, tá? E a gente tem aqui o nosso diagrama de Ellingham, tá? Então, só para expressar graficamente o que significa isso, né? O diagrama é traçado. Se a gente tivesse só ΔH, né? Ele seria uma reta. Era para ser uma reta. Vamos voltar aqui. Tá? A gente teria uma reta. Como a gente tem a dependência com a temperatura, conforme a temperatura sobe, eu tenho o nosso ângulo alfa aqui, que é relacionado com o ΔS, tá bom? Então é assim que a gente traça que os diagramas foram produzidos, tá? E aí, mais um detalhe aqui importante para vocês olharem o diagrama: quando a gente tem um ponto de inflexão, ou seja, a gente está com uma curva com uma inclinação, aí a partir desse ponto ela muda a inclinação. Esse ponto de inflexão ele pode ser devido à mudança de estados, tá? Por exemplo, quando a gente tem o M aqui, esse Mzinho sem o círculo em volta, o que está acontecendo aqui é a fusão do meu metal, tá? Quando eu tenho B aqui, ó, no caso do zinco, ó, eu estou tendo a ebulição, tá? Um outro detalhe importante e interessante de vocês observarem é que as nossas retas elas são praticamente todas paralelas, tá? Por quê? Porque o ΔS da reação ele depende do que? Ele depende do ΔS, por exemplo, aqui no silício, ele vai depender do ΔS do silício, ΔS do oxigênio e ΔS da sílica, tá? Do dióxido de silício. O ΔS do oxigênio ele é muito mais alto do que o ΔS dos outros. Então, o que acontece? O ΔS é formado principalmente pelo ΔS do oxigênio, que vai resultar em inclinações muito parecidas, porque eu estou somando ali para calcular o ΔS da reação, eu estou somando grandezas muito diferentes. Eu estou pegando o ΔS do oxigênio, que é um gás, né? E tem um ΔS muito maior do que os metais e dos líquidos. Tanto que vocês olham aqui, ó, quando a gente tem a ebulição, a gente tem uma mudança mais abrupta de inclinação da reta, tá? Então é que quando a gente tem a fusão do óxido, ó, vocês podem ver aqui também
a gente tem esse M com esse quadrado em volta, tá? Então são informações que o diagrama nos dá, tá? Aqui, ó, fusão do metal, fusão do óxido, tá? Então nessa reação aqui, então aqui ele está nos informando onde acontece a fusão do alumínio e onde acontece a fusão da alumina, tá? Isso vale para todos os metais que a gente está olhando aqui, tá bom? Então, mas aí tem uns que eu não encontro a fusão do óxido, tá? Porque nessa temperatura, na banda de temperaturas que nós estamos investigando aqui, esse óxido não funde. Então, é por isso que vocês não vão encontrar a fusão do óxido, e aqui eu estou até olhando, a gente não tem a ebulição de nenhum óxido aqui, tá? E a gente tem a ebulição de alguns metais, outros metais não está presente, tá? Mas aí, para que eu uso exatamente esse diagrama? Então vamos pensar aqui, vamos pensar numa reação e no diagrama de Erlangen para dois metais diferentes aqui. Então vamos pensar, pegar uma cor diferente aqui. Vamos pensar aqui em diagrama de Erlangen e a gente está isolando aqui dois componentes do diagrama de Erlangen. Então a gente tem aqui uma reação, tá? Faz de conta que isso aqui é uma reta, e a gente tem aqui uma outra reação, tá? Então em azul aqui a gente vai ter a reação do metal X, né? 2x mais O2, dando 2XO, tá? E aí a reação em verde aqui, a gente vai ter a reação 2Y mais O2, dando 2YO, tá? Então, e aí a gente tem nosso diagrama aqui, que relaciona ΔG pela temperatura, tá bom? E aí, a gente então tem três reações aqui, né? A gente vai ter a reação A, que é o nosso 2x mais O2, dando 2XO. E nós vamos ter também a reação B. A reação B, a nossa reação é 2Y mais O2 igual a 2YO. Tá? E aí, se a gente pegar e subtrair a reação A da reação B, tá? A gente vai chegar em um negócio do tipo 2x mais YO igual a 2y mais 2xO, tá? E aí a gente vai chegar a essa reação aqui, tá? E aí, o que isso vai, qual que é a informação que isso vai, qual a informação que isso vai me dar? Bom, então qual exatamente a informação que esse diagrama ele me fornece, né? Então assim, eu tenho a temperatura aqui que eu vou chamar ela de essa temperatura aqui, que seria uma temperatura de transição, tá? Em temperaturas inferiores, tá, a essa temperatura, a gente vai ter essa reação C, ela vai se processar, ela vai ocorrer vamos pegar aqui uma outra cor, tá? Ela vai ocorrer para esse lado aqui, tá? Então a gente vai ter o que? A gente vai ter YO como estável, tá? Se a gente pegar essa reação acima da temperatura, a gente vai ter XO estável, tá? Então o que acontece? Em temperaturas onde eu tenho a parte verde, né,
a linha verde, no caso aqui de YO, eu vou ter um domínio onde eu vou ter YO como estável. Tá? Já na parte onde eu tenho temperatura superior, aqui onde eu tenho XO na parte inferior, né, na parte mais baixa do gráfico, aqui com a reta mais próxima do eixo de temperaturas, eu vou ter um domínio de XO. Tá? Para que isso pode ser interessante? Tá? Vamos pensar, por exemplo, se eu estou aquecendo, um metal X aqui, tá? Num cadinho de YO, tá? Desse óxido Y aqui. Tá? Se eu aquecer uma temperatura superior a essa temperatura aqui, o meu cadinho ele vai se transformar no metal e o meu óxido, meu metal que eu queria fundir, vai virar um óxido, entendeu? E eu vou ter o desgaste, a corrosão do meu cadinho e além da corrosão a oxidação do meu metal, entendeu? Que é um negócio totalmente indesejado. Tá? Agora vamos pensar num outro exemplo importante aqui. Tá? Vamos olhar aqui ó, a reta da reação do carbono com oxigênio para produzir CO. Aqui, ó, estou destacando. Tá? E vamos olhar as retas dos metais aqui. Vamos pegar metais, os principais metais que são reduzidos pelo carbono. O ferro, né, é o primeiro, mais importante. Tá? Mas a gente tem zinco, manganês, cromo. Vamos pegar mais outro exemplo que a gente consegue enxergar aqui. E o silício. Tá? O silício não é um metal, mas vamos considerar como se fosse. Tá? A gente vê aqui, até a temperatura, uma dada temperatura, o mais estável é o óxido do metal, né? Depois de uma dada temperatura, a gente consegue, vamos pegar especificamente o caso do zinco, tá? Até a essa temperatura aqui, ó, vou pensar aqui, vamos lá para baixo, faz de conta que está reto, e aqui a gente chegou aqui numa temperatura de 1000 Kelvin, 1000 graus Celsius, tá? Até 1000 graus, tá? A gente tem o óxido de zinco como mais estável. Tá? A partir de 1000 graus, o que vai acontecer é a redução do zinco pelo carbono. Tá? A mesma coisa vocês podem ver aqui, ó, isso acontece também para o cromo. A gente tem uma outra temperatura aqui para o cromo. Tá? Isso acontece também para o manganês. Aqui nós temos uma temperatura para o manganês. Tá? E isso acontece também para a sílica. Tá? Vamos ver aqui, ó, nós temos aqui uma temperatura para a sílica. Tá? E assim vai indo para todos os metais que são reduzidos pelo carbono. Tá? Então a gente inclusive pode comparar um metal com outro metal. A gente tem aqui a redução do magnésio pelo alumínio. Tá? Então é assim que acontece também na vida real. A gente tem aqui ó, uma temperatura onde a redução do magnésio pelo alumínio ocorre. Tá? Então aqui vocês conseguem identificar, através do diagrama de Ellingham, vocês conseguem identificar temperaturas onde as coisas acontecem na teoria. Tá? Então tudo isso considerando também que o P de O2 é igual a 1 atm, e tudo isso considerando também que ΔH não varia com temperatura, e feitas essas considerações, a gente consegue ver a temperatura onde a redução dos metais pode ocorrer a partir do carbono, por exemplo, e inclusive algumas reações de redução metalotérmica. Tá? Então é para isso que serve. Também tem o uso para a gente ver quando as coisas oxidam também, e isso é importante porque quando o metal oxida a gente tem um fenômeno de corrosão. Tá? Então isso também é relevante para investigar se as coisas vão ou não corroer e quem corrói primeiro também. Tá? Então, quem corrói, não só quem corrói, mas num sistema onde a gente tem aqui, por exemplo, ferro
zinco e cromo, a gente vê que o ferro reduz primeiro, o zinco vai reduzir posteriormente, o cromo em uma temperatura progressivamente maior. Então, isso abre uma gama de possibilidades para a gente investigar redução e inclusive investigar a oxidação. Tá? Conforme a gente for evoluindo na disciplina, vocês vão ver os diversos usos porque além de redução a gente pode ver oxidação, e aí a gente tem lá a parte do refino dos ácidos, e a gente faz um refino oxidante. Normalmente a gente oxida o que não nos interessa, inclusive em refino de outros metais, isso também, esse artifício também é utilizado. Tá? Então a gente vai ver progressivamente, vai investigar as coisas com outras finalidades, mas por enquanto é importante que vocês entendam essas informações, e eu espero que vocês consigam fazer o exercício com as informações que eu forneci para vocês aqui, tá bom? Então a aula de hoje era isso que eu tinha para falar, e aí vocês olhem o exercício e a gente segue amanhã com uma nova aula, tá? Tchau, tchau, e é isso aí.